Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus na casa de vocês e na vida de todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou a pastora Dani e hoje nós vamos aprender mais uma lição. Infelizmente, essa é a última lição da nossa revista. Ah, que pena, né? Mas eu tenho uma novidade. Logo nós vamos começar outra revista e vamos aprender sobre um assunto super legal. E a nossa aula de hoje vai falar sobre algo muito interessante. É uma pergunta. É certo amar os nossos inimigos? E aí, o que você acha? Você acha que é certo amar ou é errado amar os nossos inimigos? Para começar, eu preciso que você pegue, adivinha? A sua Bíblia. Então eu vou fazer uma contagem regressiva aqui de 5 segundos e você vai correndo lá pegar a sua Bíblia. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Então, mas pega aí a do seu papai, da sua mãe, de alguém que está aí na sua casa para nós acompanharmos a leitura, que é muito importante. Vamos lá? Então eu vou fazer a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, já tá com a sua Bíblia em mãos? Então vamos lá. As meninas, eu quero pedir para vocês abrirem em Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o verso 20 e 21. E os meninos, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 44. Vamos ler? Então, começando pelos meninos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 44, o próprio Jesus diz assim: "Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem." E agora as meninas, hein? Em Romanos, capítulo 12, no verso 20 e 21, que diz o seguinte também. Vamos ler? Diz assim: "Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Então essa é a palavra do Senhor e isso que diz na palavra do Senhor sobre os nossos inimigos. E hoje na nossa história, vocês lembram do Serginho? O Serginho era aquele menino que ficava sempre encrencando com o Juca na escola. Então, mais uma vez, ele quis encrencar com o Juca de novo. O Juca estava passando pela rua e ele resolveu com os seus amigos empurrar o Juca e empurrar o Arthur que estava junto com ele. Eles caíram no chão e eles começaram a rir dele. Já pensou se isso acontece com você? Na sua escola você tem algum amigo que te maltrata, que fala mal de você, que fica rindo de você ou que até bate em você? Então, o Juca passou por isso. Só que o Juca, ele é um menino forte. E aí, ele pensou na hora: ah, é? Ele tá querendo briga? Então eu vou levantar e vou brigar com ele. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Juca partiu pra briga com o Serginho ou não? Então, na palavra do Senhor conta a história de uma pessoa de um homem chamado Estevão. Ele foi alguém que foi escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor e ele foi muito maltratado. E nós vamos aprender 3 coisas sobre Estevão hoje. A primeira coisa que nós vamos aprender é sobre a escolha de Estevão. Logo quando a igreja naquele tempo se iniciou, precisavam de homens que gostassem e que falassem da palavra do Senhor, homens cheios do Espírito Santo. E um desses homens foi Estevão. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é sobre a escolha de Estevão. Estevão foi alguém que foi escolhido por Deus para poder fazer uma obra. Que tipo de obra é essa? É construção? Não, a obra do Senhor, falar de Jesus para as pessoas. E Estevão era alguém que ajudava muito, que falava de Jesus e que Deus usava muito a vida dele. Só que naquela época, alguns judeus eles ficaram muito nervosos com aquilo que Estevão estava falando sobre Jesus. E eles começaram a querer inventar mentiras sobre Estevão. Então, o que aconteceu? Estevão ele foi injustiçado, ele foi convidado pelo sumo sacerdote, que era um homem super importante daquela época,
e foi convidado. E o sumo sacerdote perguntou para ele: estão falando por aí um monte de coisas sobre você, falando que você está negligenciando o nome de Moisés, os nomes dos homens de Deus. O que você diz sobre isso? E olha só, eles falaram várias mentiras sobre Estevão. E uma dessas mentiras nós vamos ler, que está no livro de Atos, capítulo 6. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia junto comigo. Capítulo 6, no versículo 11. Olha só o que eles faziam com Estevão. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar blasfemas contra Moisés e contra Deus. Esses homens começaram a inventar mentiras sobre Estevão. E aí o sumo sacerdote perguntou se aquilo era verdade. E quando ele perguntou isso para Estevão, Estevão aproveitou a oportunidade e começou a falar de Jesus para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. E aí, o que você acha que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aqueles homens ficaram muito nervosos com Estevão, ficaram bravos com ele e começaram a arrastar ele para fora, começaram a maltratar ele. Eles ficaram furiosos, mas Estevão estava com o seu coração tranquilo e ele olhou para o céu e na palavra do Senhor diz que ele viu a glória de Deus e ele viu o próprio Jesus sentado à direita do Pai e o coração dele ficou tranquilo porque ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa, que era falar de Jesus. Mas aqueles homens maldosos começaram a atacar pedras em Estevão e eles começaram a judiar de Estevão e começaram a maltratar aquele homem. Você acha que Estevão, como que Estevão ficou nesse momento? Você acha que ele ficou com raiva daqueles homens? E aí nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 7, no versículo 56, que foi o momento onde Estevão olhou para o céu e ele fala isso, ó: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aí, naquele momento onde ele estava sendo apedrejado, onde ele estava sendo maltratado, ele caiu de joelhos e ele falou para o Senhor: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Naquele momento onde ele estava ainda sendo maltratado, ele olhou para o céu e pediu para que Jesus perdoasse os inimigos dele, perdoassem aquelas pessoas que estavam maltratando ele. E aí, voltando para a nossa história do Serginho e do Juca, o Juca quis partir para a briga com o Serginho, mas o Arthur, que era um amigo que conhecia Jesus, não deixou com que isso acontecesse. Ele começou a falar que não valia a pena brigar, não valia a pena ir para cima daquela briga e arrumar confusão com o Serginho. O que nós tínhamos que fazer é nos proteger sempre quando alguém faz algo de ruim para nós, contar para os mais velhos. Então, se você está sofrendo aí na sua escola, se tem alguém falando mal de você, se tem alguém te batendo, o que você tem que fazer? Você não tem que partir para a briga, mas você tem que contar para a sua professora, contar para os seus pais, para que eles também possam te proteger. E principalmente orar pelos seus inimigos, para que eles possam ser abençoados e eles venham conhecer Jesus assim como você conheceu. E foi isso que Estevão fez. Estevão, ele foi maltratado, mas mesmo assim ele permaneceu firme e não ficou odiando os seus inimigos. Ele, pelo contrário, pediu para que Deus protegesse, que Deus perdoasse eles do pecado deles. Espero que você tenha entendido. Agora eu quero pedir para que você faça uma oração comigo. Se tem aí no seu coração, se você está lembrando de algum amiguinho que te faz sofrer, algum amiguinho que é ruim com você, seja na escola, seja na igreja, seja algum primo seu, que você coloque isso diante do Senhor agora. Porque o Senhor, Ele está vendo. Por mais que algumas pessoas não olhem que aquela pessoa está maltratando você, Deus, Ele está vendo e Deus, Ele está cuidando de você. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor sempre cuida de nós. E nós pedimos agora que o Senhor nos ajude a amar os nossos inimigos, a amar as pessoas que nos maltratam, as pessoas que xingam, as pessoas que até, ó Deus, nos batem. Que o Senhor
perdoe, ó Deus, essas pessoas e que o Senhor faça com que elas venham conhecer o Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. E eu oro por essa criança que está agora orando junto comigo. Que o Senhor abençoe ela, que o Senhor guarde ela na escola, em todos os lugares que ela estiver. E que nós possamos ser como um Estevão, ó Pai, falar do Senhor em qualquer circunstância. Assim eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima.